paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para mais uma aula da turminha de maternal, mais uma pré-aula. E louvado seja Deus porque você está aqui assistindo esse vídeo. Isso mostra que você cumpre aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que você se dedica ao ensinar, e glória a Deus. Nós estamos aqui hoje para a nossa lição 10, que tem como título Os Primeiros Filhos de uma Grande Família. E a nossa leitura bíblica está ali em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Nós estamos pensando não como a primeira família, certo? Cuidado na interpretação do nosso título. Estamos falando nos primeiros filhos de uma grande família. Nós vamos focar em uma família que nós já estávamos falando um pouquinho sobre ela na semana passada. Antes de adentrar no nosso tema propriamente dito, esse é o momento de você parar, pensar um pouquinho sobre a aula do domingo passado, da semana passada, avaliar, porque o trabalho do professor é assim. A gente vai para a prática, reflete, ressignifica aquilo que não deu tão certo. Principalmente nós que estamos numa salinha tão pequenininha ali, de faixa etária tão pequenininha, de 3 e 4 anos ou aproximadamente isso. Então esse é o momento de você olhar o que é que eu posso fazer diferente para alcançar a atenção das crianças essa semana. Então nesse planejamento, nós temos aí os primeiros filhos de uma grande família. E você vai lembrar que na semana passada nós falávamos sobre a história de Abraão, que desejava ter o seu filho, tinha uma promessa da parte de Deus, e quando essa promessa chegou até ele, a esposa riu. E foi aí que veio o nosso tema do bebê sorriso, que foi o Isaac. Nós vamos continuar com isso e vamos pensar agora sobre o Isaac já crescido, e aí você vai ter aquele trabalho com as tuas crianças, para colocar na cabecinha dela que o Isaac não é mais o bebezinho do domingo passado. Elas vão lembrar, viu? Você vai ter que dizer, olha, lembra do Isaac que nasceu na história que a gente contou semana passada? Isaac cresceu, encontrou uma esposa chamada Rebeca, ele foi crescendo, envelhecendo, e agora na história de hoje, Isaac já está bem idosinho e ele tem 2 filhos. E aí você vai contar toda a história. Antes da gente partir exatamente nisso, é interessante que você, professor, reflita um pouco sobre o papel das mulheres que nós estamos falando desde a semana passada. Quando nós falamos sobre Sara, ela duvidou da voz de Deus, tentou dar aquela ajudinha para o cumprimento da promessa, e a gente sabe que não é assim que as coisas devem ser. Na lição de hoje, nós vamos ter isso novamente. Nós vamos ter Rebeca tentando dar uma ajudinha para que as coisas aconteçam. Mas é o momento de nós falarmos ao coração das nossas crianças que o nosso Deus, ele não precisa da nossa ajudinha para que as promessas se cumpram, mas que o nosso Deus é poderoso. Você pode ensinar as crianças que todo o poder pertence ao nosso Deus. E para falar sobre isso, nós temos aí o nosso texto de hoje, que está no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 9, a parte A, que diz: não mintam uns para os outros. Então nós temos um tema que vai partir da história de Esaú e Jacó, falando sobre a bênção da primogenitude, falando sobre o desejo de Jacó de ser o primogênito e trocando por um prato de lentilhas ali, tendo todo aquele processo de troca. Mas nós temos como foco fazer o que agrada a Deus. O nosso foco hoje é falar sobre a verdade. Então falar com crianças de maternal sobre esse tema é algo muito valioso, muito precioso. E isso porque as crianças já estão entendendo esse conceito de verdade e mentira, de certo e de errado. Eu posso ou não posso realizar isso? E aí você pode partir de situações mais práticas. Imagina, será que alguém já mentiu? O que é mentira? E aí eles vão ter um monte de resposta para te dar, tenho certeza. E aí, partindo do que é essa história de mentira, você pode aproximar das situações cotidianas deles. Será que alguma vez você quebrou alguma coisa e disse que não foi você? Ou lá na escola, estava lá na escolinha, teve uma briga e foi ele que começou? E era mentira. Gente, naquele momento a gente desagradou a Deus. Deus não se agrada da mentira, o nosso Deus se agrada da verdade. E aí eu pensei para esse início, para que você pudesse memorizar um pouco desse texto áureo com as crianças, uma pequena canção. E aí eu vou cantar um pedacinho dela, e aí você escuta várias vezes aí no vídeo para memorizar. Só um corinho pequenininho para que elas possam memorizar. Você pode louvar com as crianças assim: verdade sim, mentira não, só a verdade entra no meu coração. Verdade sim, mentira não, só a verdade entra no meu coração. Memorizou esse corinho com eles? Fica mais fácil da gente chegar ali no nosso texto de ouro. Não mintam uns para os outros. Então o valor que você vai plantar no coração da tua criança agora é sobre a verdade. E aí você vai contar
já na história, você vai contar que Isaac tinha 2 filhos, que eram gêmeos, e o que era mais velho receberia uma bênção especial do pai. Porém, o que era mais novo não aceitou isso e pediu ajuda da mamãe para enganar o papai, que já era idoso. Imagina que coisa tão terrível, não é? Pois é, a mamãe aceitou participar de toda essa enganação e fez tudo para que Jacó ficasse parecido com Esaú. Pois é, ele trocou aquela bênção, Esaú trocou aquela bênção por um prato de uma comida muito gostosa. Porém, no meio de tudo isso que aconteceu, tinha muita coisa que o Senhor não estava se agradando. Deus não se agradou da mentira, Deus não se agradou da enganação, Deus não se agradou da mamãe ajudar para que tudo isso acontecesse, Deus não se agradou do irmão querer a bênção que é do outro irmão. E tudo isso precisa ser contado para a criança. Sabe por quê? Porque ela está em famílias que tem muito provavelmente a mamãe e um papai, ela está em uma família que tem irmãos. E o Senhor, ele precisa trabalhar nesses coraçõezinhos desde cedo, para que elas possam entender que existem a bênção que é deles, a bênção que é do irmão, o presente que é do irmão, o presente que é dele. Imagina, o dia do aniversário. Será que os 2 irmãos ganham presente? Ou só o que está fazendo aniversário? Será que o outro vai ficar com raiva? E aí são nessas situações que fazem parte da vivência dos alunos que você vai chegar com toda essa dinâmica da nossa aula de hoje. E uma outra ideia que aparece na lição e que também passo para você é a ideia de mostrarmos que somos todos diferentes uns dos outros. Somos diferentes porque o Senhor nos fez diferentes. Esaú e Jacó eram gêmeos, mas eram diferentes um do outro. Nós, na nossa família, somos diferentes do nosso irmão, do nosso papai, da nossa mamãe. Na salinha nós somos diferentes dos nossos coleguinhas. E isso é ilustrado na lição através de balões. Um pacote de balões colorido. Alguns enchem um pouco mais, outros enchem um pouquinho menos, de maneira que esses balões fiquem todos diferentes. Solta eles na sala com as crianças para que elas possam ali manusear, brincar, e elas percebam que tem balões vermelhos, grandões, menorzinhos, tem balão azul que está bem cheião, que está um pouco cheinho, e tudo isso nos mostra que mesmo que estejamos todos juntos, nós somos diferentes, porque o Senhor nos fez únicos. E aí eu já te dou uma dica maravilhosa para trabalhar a identidade com as crianças. Menina, menino, criados por Deus, segundo aquilo que o Senhor tinha para nós. Então, a lição traz alguns temas que são bem interessantes para serem discutidos ao longo da aula. E como eu costumo dizer, não termine sua aula sem aquele momento de reflexão com a criança, sem que ela memorize tudo aquilo para a semana que vai passar e sem uma oração que faça com que ela memorize aqueles conceitos e leve isso para a semana guardada no coração. Então eu tenho certeza que você é criativo, que o Deus que te criou é criativo e Ele colocará além dessas outras estratégias no seu coração e a sua aula vai ser uma bênção. Que Deus te abençoe.